Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva! Pessoal, vamos para a terceira e última parte do nosso capítulo de potencial elétrico. Vamos abrir discutindo o trabalho da força elétrica e depois vamos finalizar o capítulo falando das linhas de força e das superfícies equipotenciais. Ok? Combinado? Vamos lá para a nossa lousa digital. Tá aí. Gente, seguinte, aqui em cima. Antes de conversar com você sobre o trabalho da força elétrica, porque eu quero provar a equação do trabalho usando de um artifício sólido, correto, verdadeiro, eu preciso fazer uma revisão, vamos chamar assim, de conhecimentos lá da mecânica. Você sabe que a eletrostática tem muita mecânica, você já deve estar acostumado, porque lá no início dessa aula, da aula de potencial elétrico, né? Primeira aula foi de carga elétrica e lei de Coulomb. A segunda aula de campo elétrico, essa seria a terceira aula, dividida em três partes. Essa aqui, como eu falei agora há pouco, é a terceira e última. Mas do início dessa discussão de potencial elétrico, vocês viram quanta mecânica a gente precisa para dominar a eletrostática, né? Então queria relembrar, revisar, se preferir, com você, o conceito de força conservativa, importantíssimo para essa parte da aula. A força conservativa, uma força é classificada assim quando o seu trabalho não depende da trajetória. Quando o seu trabalho independe da trajetória. Então, força conservativa é aquela cujo trabalho não depende da trajetória. São quatro as forças conservativas. Nós temos duas forças conservativas quando você estuda mecânica. Na verdade, três, mais uma é um coringa. Eu vou falar primeiro das duas, tá? Que são peso, ou força gravitacional e elástica. Temos uma força em eletrostática, que é a força elétrica, e tem o coringa, que eu classifico assim, claro que é uma brincadeira, mas é porque poucos estudantes sabem disso, que é lá na mecânica de novo, lá no final da mecânica, mais especificamente na hidrostática, que é o empuxo. O empuxo também é uma força conservativa. Então as forças conservativas são peso, elástica, empuxo e elétrica. São as forças cujos trabalhos independem da trajetória. Eu vou oficializar essa definição e vou bater um papo com um pouco mais de cuidado com o trabalho da força peso e depois eu vou para o trabalho da força elétrica. Combinado assim? Muito bem. Então foco aqui na lousa. Vamos lá. Então força conservativa, força cujo trabalho independe da trajetória. Muito bem. Pessoal, acompanhe aqui essa discussão. No lugar em que o campo gravitacional ou aceleração da gravidade é G, o campo é uniforme nesse lugar. Aqui a superfície, você pode pensar que é o piso da sua sala de aula, tá? Ou de sua casa, suposto plano e horizontal. Nesse lugar aqui, o campo gravitacional ou aceleração da gravidade é G uniforme. Se quisesse um valor, você poderia usar aquele valor normal, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Mas eu não vou precisar de valor aqui não, tá? Muito bem, aqui no ponto A, deixa eu melhorar essa setinha aqui. No ponto A, nada. Cadê? Às vezes ela não quer, né? Então vai. No ponto A, um corpo de massa M se encontra no ponto A, ok? E eu vou, veja só, eu vou deslocar esse corpo até o ponto B e vou representar uma trajetória. Veja, ó, a trajetória foi essa e depois, claro, eu vou te convencer que o trabalho da força-peso independe da trajetória, tá? Muito bem, então veja aqui. A força-peso exercida pela Terra vertical e para baixo. O deslocamento vetorial, porque você sabe que são parâmetros importantes no cálculo do trabalho. Porém, aqui ó, você não vai precisar usar aquela expressão FD cosseno de θ. Você pode usar. Claro, o trabalho da força-peso aqui é constante, porque a massa do corpo não muda, a aceleração da gravidade também não, já que o campo gravitacional é uniforme. Então a força-peso é constante, e quando a força é constante, o trabalho pode ser calculado por F, módulo da força, D, módulo de deslocamento, cosseno de θ, o ângulo aí entre a força e o deslocamento. Porém, pessoal, esse cosseno de θ é apenas para deixar a força e o deslocamento paralelos. Então eu já vou representar esse deslocamento paralelo à força. Como a força é a força-peso, é uma força vertical, eu já vou representar esse deslocamento na vertical. Veja como, acompanhe, por favor. Olha só o que eu vou fazer. Altura de A em relação a esse plano horizontal, altura de B, ok? Altura de A, altura de B, e aqui
esse H, que você sabe que é HA menos HB, esse H representa o deslocamento vertical do corpo. Por que é importante o deslocamento vertical? Porque a força-peso está na vertical, a força-peso é constante, e o trabalho de uma força constante, você sabe que é apenas multiplicar a força e o deslocamento paralelos. Então, como a força é para baixo e o deslocamento na vertical é para baixo, o trabalho da força peso aqui, de A para B, fica peso vezes H. Entende? A força vezes o deslocamento. Certo? Ou ainda, o trabalho de A para B será peso M vezes G, e esse H, esse módulo do deslocamento na vertical, é HA menos HB. HA menos HB, certo? E daí? E daí que assim o trabalho da força-peso de A para B vai ficar MGHA menos MGHB. Eu só fiz multiplicar aqui, propriedade básica da matemática, certo? Mas, pessoal, MGHA, vem aqui em cima, é a energia potencial gravitacional quando o corpo está em A. E MGHB é a energia potencial gravitacional quando o corpo está em B. Então, o trabalho da força-peso de A para B é a energia potencial gravitacional quando ele está em A, menos a energia potencial gravitacional quando está em B. Como ele está indo de A para B, a gente chama isso de diferença de energia potencial gravitacional. O trabalho da força-peso não é variação, tá? Porque variação é um estado final menos inicial. E aqui é inicial, porque ele está inicialmente em A, menos final, porque finalmente ele está em B. Como o trabalho da força-peso independe da trajetória, se eu tivesse usado uma outra trajetória aqui, ó, o trabalho continuaria como energia potencial em A menos energia potencial em B. A força-peso, então, é classificada como conservativa. Aí eu fico maior aqui. O que é que eu quero? Eu quero expandir isso para o trabalho de qualquer força conservativa. O trabalho de qualquer uma das forças conservativas vai ser sempre a diferença de energia potencial. Se for o trabalho da força elástica, a diferença de energia potencial elástica. Na página seguinte, se for o trabalho da força elétrica, a diferença de energia potencial elétrica. Vem aqui, vamos só finalizar esse raciocínio. Eu quero expandir o que eu falei, o que eu fiz aqui para força-peso ou força gravitacional. Eu quero fazer isso para, vou escrever de azul, ó, para qualquer força conservativa. O trabalho de qualquer força conservativa vai ser a energia potencial inicial, onde ele está no início, menos a energia potencial final, ou seja, a diferença de energia potencial. Força conservativa aqui em cima. Força conservativa é aquela cujo trabalho independe da trajetória. São conservativas peso, elástica, elétrica e o coringa, empuxo. Isso é um segredo, não espalha não, senão perde o diferencial. O empuxo, a força exercida pelos fluidos, é uma força conservativa. O trabalho do empuxo independe da trajetória. E veja que o trabalho de uma força conservativa é a diferença de energia potencial. E é isso que eu vou usar na página seguinte para te convencer de como calcular o trabalho da força elétrica. Combinado? Vamos para lá então? Muito bem, vamos lá. Tá aí, trabalho da força elétrica. O que é que você vê aí? Uma carga fixa, Qzão, e dois pontos A e B distantes dessa carga, e eu vou levar uma carga Qzinho de A para B, primeiro estava em A e depois vai chegar em B, por uma trajetória qualquer que eu vou desenhar assim. Eu quero calcular o trabalho da força elétrica, a força elétrica que essa carga Qzão exerce em Qzinho. Enquanto essa carga Qzinho muda de lugar, a força é variável, eu não posso usar F vezes D. Mas como a força elétrica é conservativa, o trabalho da força elétrica de A para B é a energia potencial quando a carga Qzinho está em A, menos a energia potencial quando a carga Qzinho está em B. Certo? Ou seja, o trabalho da força elétrica, como ela é conservativa, é a diferença de energia potencial elétrica. Mas, quando a carga Qzinho está em A, a carga de prova está em A, a energia potencial é Q vezes o potencial de A.
Quando a carga Qzinho está em B, a energia potencial é Q vezes o potencial de B. Colocando Qzinho em evidência, aí está. O trabalho da força elétrica, olha só, é a carga que você transporta vezes a diferença de potencial elétrico. Sim, você pode até chamar essa DDP, ó, VA menos VB, de diferença de potencial, abreviar assim, e o trabalho da força elétrica passa a ser, de uma forma objetiva, Q vezes U. Claro, a diferença de potencial é sempre início menos fim, por isso é VA menos VB. Tá aí o trabalho da força elétrica, a força elétrica como conservativa, o trabalho da força elétrica é a diferença de energia potencial elétrica, e isso resultou como a carga vezes a diferença de potencial elétrico. É isso. Vamos fazer algo importante? Muitas vezes os livros não dão muita bola para isso, mas você vai ver que isso vai te ajudar. Vamos estudar os sinais do trabalho? Vem aqui, vem aqui. Espera aí, deixa eu só resolver aqui. Agora, vamos aqui rapidinho. Interpretação dos sinais do trabalho da força elétrica. Espera aí, vamos organizar a nossa vida, tá? Olha só, o trabalho da força elétrica de A para B, para deslocar uma carga de A para B, é a carga transportada de A para B vezes a diferença de potencial entre A e B, que é VA menos VB, certo? Aí veja o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou colocar todas as possibilidades aqui, certo? Eu vou colocar, preste atenção, uma carga positiva e uma DDP positiva, uma carga positiva e uma DDP negativa, uma carga negativa, mudei agora, e uma DDP positiva, e uma carga negativa e uma DDP negativa. Vou colocar todas as 4 combinações, mas calma. A carga positiva ou negativa você já entende. A partícula positiva tem falta de elétrons, a partícula negativa tem excesso de elétrons. Agora, uma DDP positiva, aí você tem que prestar atenção aqui, vou fazer isso aqui ao lado, ó. Se a DDP é positiva, se U, que é VA menos VB, se U é maior que zero, significa que VA é maior que VB. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a carga está indo do maior para o menor potencial elétrico. Então, toda vez que eu usar uma DDP positiva aqui, eu estou dizendo que a carga está indo para o menor potencial elétrico. Do maior para o menor, você pode abreviar dizendo que ela vai para o menor potencial. Por que fica positivo? Porque é o maior menos o menor, certo? Agora, se a DDP for negativa, é porque o potencial de A é menor do que o potencial de B. E o que é que significa isso? Que a carga vai para o maior potencial. Isso é importante, gente. Ó, eu estou te falando o seguinte, se a DDP é positiva, é porque a carga elétrica se deslocou do maior para o menor potencial. Isso é importante. Se a DDP é negativa, é porque a carga elétrica, independente do seu sinal, se a DDP é negativa, é porque a carga elétrica se deslocou do menor para o maior. Você entende que DDP é início menos fim? Então, A é o ponto inicial, B é o ponto final, VA menos VB. Se VA menos VB é positivo, é porque o potencial de A é maior do que o potencial de B. Então, a carga, como está indo para B, ela foi para o menor potencial. Se a DDP é negativa, é porque o potencial de A é menor do que o de B. Então, como ela está indo para B, ela está indo para o maior potencial. Então, respira. DDP positiva, a carga está indo para o menor potencial. DDP negativa, a carga está indo para o maior potencial, certo? Então lá vai. Eu vou fazer aqui as 4 combinações de sinais para o trabalho da força elétrica de A para B, certo? Olha só, aqui, mais vezes mais. E aí o trabalho vai ser positivo, porque mais vezes mais é mais, certo? O que é que significa isso? Que uma carga positiva está indo para o menor potencial. Porque esse sinal mais aqui quer dizer que o potencial de A é maior do que o de B. Então, uma carga positiva está indo para o menor potencial, o trabalho é positivo. Outra combinação, uma carga positiva indo para o maior potencial. Cuidado para você não se confundir. Porque se a DDP é negativa, se essa diferença aqui é negativa, é porque o potencial de B é maior. Então, a carga está indo para o maior potencial. E mais vezes menos é menos, certo? Agora eu vou usar a carga negativa.
uma carga negativa indo para o menor potencial. Porque se a DDP é positiva, é porque o potencial de A é maior do que o de B, ela está indo para o menor potencial. O trabalho ficou negativo. E, finalmente, uma carga negativa indo para o maior potencial. Porque se a DDP é negativa, a carga está se deslocando do menor para o maior potencial. E o trabalho ficou positivo. Perceba que o trabalho foi positivo quando, vamos ver aqui, quando uma carga positiva, atenção, foi para o menor potencial, quando uma carga positiva foi para o menor potencial e quando uma carga negativa foi para o maior potencial. Já o trabalho ficou negativo quando uma carga positiva foi para o maior potencial elétrico e quando uma carga negativa foi para o menor potencial elétrico. Aí calma, peraí, vem aqui embaixo. Trabalho positivo, o que significa? Que a energia potencial elétrica diminuiu. Diminuiu? Sim, porque se o trabalho é positivo, preste atenção, o trabalho de A para B não é energia potencial em A menos energia potencial em B? Se ele é positivo, é porque a energia potencial que a carga tem no início, menos no fim, é positiva, é maior, essa energia é maior. Então, o que aconteceu com a energia potencial elétrica da carga? Diminuiu. E se o trabalho é negativo, a energia potencial elétrica da carga aumenta. Então, eu queria que você pensasse nesses vínculos aqui que são importantes. Se o trabalho da força elétrica é positivo, a energia potencial elétrica diminui e você vai classificar o movimento como espontâneo. Se o trabalho da força elétrica é negativo, a energia potencial elétrica aumenta e o movimento é não espontâneo. Calma, calma, respira agora. Calma. Vamos lá. Trabalho positivo, energia potencial elétrica diminuiu. Movimento espontâneo, porque a força elétrica foi a favor do deslocamento. Trabalho positivo quer dizer que a força elétrica é a favor do deslocamento. Se o trabalho é positivo, a energia potencial inicial é maior do que a final, então a energia potencial elétrica diminuiu. Certo? Vou voltar lá para os sinais já já. Trabalho positivo, energia potencial elétrica diminui, é espontâneo. Trabalho negativo, energia potencial elétrica aumenta, é não espontâneo. Trabalho positivo, a força elétrica é a favor do deslocamento, a energia potencial elétrica diminui, é espontâneo. Trabalho negativo, a força elétrica é contra o deslocamento, a energia potencial elétrica aumenta, é não espontâneo. Agora vamos falar dos sinais das cargas. Vem aqui para a gente falar dos sinais. Olha só. Quando o trabalho é positivo, e é claro que nesse caso a energia potencial elétrica diminui e o movimento vai ser espontâneo. Aqui você já sabe que é não espontâneo. Certo? Então, espontaneamente o movimento da carga acontece quando a sua energia potencial elétrica diminui, o trabalho da força elétrica vai ser positivo. De forma não espontânea, a energia potencial elétrica aumenta, o trabalho da força elétrica é negativo, certo? De novo, o trabalho vai ser espontâneo se a energia potencial elétrica diminui, certo? O trabalho é positivo, né? O movimento é espontâneo, o movimento da carga é espontâneo. Se o trabalho é positivo, a energia potencial elétrica diminui. O movimento da carga é não espontâneo, se o trabalho é negativo, a energia potencial elétrica aumenta. Agora vamos para os sinais. Quando o trabalho é espontâneo, aqui, vamos pintar de amarelo aqui. Quando foi espontâneo, foi aqui no trabalho positivo, ó. E quando isso aconteceu, atenção agora, quando uma carga positiva foi para o menor potencial e quando uma carga negativa foi para o maior potencial. E quando o trabalho foi não espontâneo, quando foi negativo, aqui de verde, quando uma carga positiva foi para o maior potencial e quando uma carga negativa foi para o menor potencial. E é isso agora que eu quero ficar maior aqui, que você se organize. Você pode voltar à aula, assistir essa parte quantas vezes quiser. Movimento espontâneo e não espontâneo de cargas elétricas num campo elétrico. O movimento é espontâneo, o trabalho da força elétrica é positivo, a energia potencial elétrica diminui. O movimento é não espontâneo, o trabalho da força elétrica é negativo, a energia potencial elétrica aumenta, certo? Agora vamos com sinais. O movimento vai ser espontâneo se uma carga positiva for para o menor potencial e se uma carga negativa for para o maior potencial. De novo,
O movimento é espontâneo, o trabalho vai ser positivo, a energia potencial elétrica vai diminuir. Se uma carga positiva for para o menor potencial, se uma carga negativa for para o maior potencial. O movimento vai ser não espontâneo, o trabalho da força elétrica vai ser negativo, a energia potencial elétrica vai aumentar se uma carga positiva for para o maior potencial e se uma carga negativa for para o menor potencial. Então veja, cargas independentes de seus sinais assumem movimento espontâneo se a energia potencial elétrica diminui. E sendo assim, o trabalho da força elétrica é positivo. Cargas elétricas independentes de seus sinais assumem movimento não espontâneo. Se o trabalho da força elétrica é negativo, a energia potencial elétrica aumenta. Agora, com o sinal, movimento espontâneo, cargas positivas para o menor potencial, cargas negativas para o maior potencial. Não espontâneo, carga positiva para o maior potencial elétrico, carga negativa para o menor potencial elétrico. É isso. É um papo federal, importante. Você pode assistir de novo só essa parte da aula se precisar, mas é algo que vai te deixar mais íntimo desse conteúdo, pode confiar, certo? A espontaneidade ou não espontaneidade do movimento de cargas elétricas no campo elétrico. O movimento é espontâneo, se a energia potencial elétrica diminui, o trabalho da força elétrica é positivo. Isso acontece se a carga for positiva indo para o menor potencial, se a carga for negativa indo para o maior potencial. O movimento é não espontâneo, a energia potencial elétrica aumenta, o trabalho da força elétrica é negativo. Isso acontece se a carga for positiva indo para o maior potencial, se a carga for negativa indo para o menor potencial. Combinado? Muito bem, vamos dar sequência. Linha de força. Pessoal, agora nós vamos na parte imaginária do conteúdo. É muito simples, tá? Acontecem algumas definições, estou aqui, fique tranquilo. Acontecem algumas definições, mas é tudo muito simples. A gente vai finalizar isso com muito cuidado, claro, mas de forma bem objetiva, você vai ficar confiante, tá bom? Vamos lá então. Linhas de força. Qual é a definição? São linhas imaginárias tangentes ao vetor campo elétrico resultante, então não é qualquer vetor campo elétrico, em cada um dos seus pontos. As linhas de força são orientadas no sentido do vetor campo elétrico resultante. Então, se isso aqui for, apenas como hipótese, uma linha de força de um determinado campo elétrico, se eu for usar a definição, pessoal, estou aqui em cima, tá? Se eu for usar a definição, em cada um dos pontos, eu vou marcar 3 pontos, A, B e C, o que é que eu devo fazer? Eu sei então que o vetor campo elétrico resultante vai ser tangente e de mesmo sentido da linha, certo? Então no ponto A eu traço um campo elétrico tangente de mesmo sentido, veja que o sentido da linha é para a direita, tá? No ponto B o campo elétrico tangente de mesmo sentido, mesmo raciocínio para o ponto C. Linha de força, um conjunto imaginário de pontos, onde em cada um deles o vetor campo elétrico resultante é tangente e de mesmo sentido. Combinado? Muito bem. Comportamento das linhas de força para uma carga pontiforme isolada. Discussão bem simples. Carga pontiforme isolada positiva. Essa reta aí é para dizer que essa outra carga aqui está bem distante, tá? Para que uma carga não influencie a região da outra, certo? Para uma carga pontiforme isolada, o comportamento das linhas de força, qual vai ser? No caso da carga positiva, a diferença está no sentido, porque você se lembra que o campo elétrico ele tem sentido de afastamento de carga positiva e aproximação de carga negativa. Só que linha de força a gente não diz afastamento e aproximação. Nós falamos saindo e chegando. Então, no caso da carga positiva, as linhas de força têm sentido de saída, e no caso da carga negativa, as linhas de força têm sentido de chegada. E esse comportamento exclusivo para a carga pontiforme isolada é muito particular, e as linhas de força serão radiais à carga. Veja como ficam as figuras. No caso da carga pontiforme isolada positiva, veja que as linhas saem. No caso da carga negativa, as linhas chegam. Portanto, as linhas de força saem das cargas positivas, chegam nas cargas, vou corrigir aí, chegam nas cargas negativas. Calma que eu corrijo. Para uma carga pontiforme, as linhas de força são radiais. Vamos corrigir aqui? Olha só, rapidinho. Aqui, negativas. Corrigido, certo? O que é que significa esse comportamento radial? Esse desenho aqui, que se você, olha só, aqui ó, se você imaginar uma circunferência e o centro for a carga,
você nota que as linhas são perpendiculares a essa circunferência, porque a carga no centro e qualquer reta, qualquer semirreta que passe pelo centro de uma circunferência é perpendicular a essa circunferência. E radial é um sinônimo possível nesse contexto para perpendicular, certo? Então, mas esse comportamento radial das linhas, esse desenho, é exclusivo da carga pontiforme isolada. Porém, o sentido de saída das cargas positivas e chegada nas cargas negativas independe da carga ser pontiforme isolada ou não. Esse sentido é universal, certo? Então aqui eu tenho discussões particulares, que são os desenhos com as linhas como semirretas radiais da carga. Esse é um comportamento particular da carga pontiforme isolada, mas tenho algo que é geral. As linhas de força saem das cargas positivas e chegam nas cargas negativas. Combinado? Então tá, vamos para lá. Aqui, duas cargas de mesmo módulo, porém sinais opostos, não estão isoladas, uma está próxima da outra. Veja então que forma essa figura, onde as linhas saem das cargas positivas e chegam nas negativas. Existe uma simetria na figura, né? E se as cargas tiverem o mesmo módulo, eu aqui na minha figura, a hipótese é as duas positivas, mas se as duas fossem negativas, a única diferença na figura seria que o sentido seria de chegada nas duas cargas, certo? Muito bem. Bom, eu queria provar algumas ideias que são importantes sobre as linhas de força. Primeiro, eu queria marcar aqui, pessoal, um ponto A e um ponto B. E como é uma carga pontiforme isolada, o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme é regido por essa equação: K módulo de Q sobre D ao quadrado. Como a distância de A é menor do que de B, a carga está mais próxima de A do que de B, o que vai acontecer? A distância de A é menor, o campo elétrico é maior, ele é mais intenso, porque a carga é a mesmo meio também. Tá claro isso? Estou falando do mesmo meio, a mesma constante eletrostática, a mesma carga. Então a distância e o campo se comportam onde? A distância é menor, o campo é maior. Agora eu quero que você esqueça a carga, olhe para os pontos e para as linhas, esquece a carga. E também pode até esquecer o sentido da linha. O que eu quero que você perceba é que em A as linhas estão mais próximas do que em B. E isso vai ser uma propriedade da linha de força. Quanto mais concentradas estiverem as linhas de força, quanto mais próximas estiverem essas linhas de força, mais intenso nesse local será o campo elétrico. Eu estou provando, claro, para uma situação simples, para uma situação particular, que é carga pontiforme isolada, mas eu quero expandir isso para qualquer caso. Veja o que eu estou te falando. Você esquece a carga, olha, e pode esquecer o sentido das linhas também, e pense só na proximidade. Veja que no ponto A, as linhas estão mais próximas do que no ponto B. Isso, então, é um comportamento importante. Quanto mais próximas estiverem as linhas de força, ali mais intenso será o campo elétrico, maior é o módulo do campo elétrico. Quanto mais próximas estiverem as linhas de força, mais intenso é o campo resultante. Claro, porque o campo elétrico regido pelas linhas de força é o campo elétrico resultante, certo? Então, as linhas de força, de forma geral, independentemente de que situação, elas saem das cargas positivas, chegam nas negativas, são sempre tangentes e de mesmo sentido que o campo elétrico resultante. Quanto mais próximas estiverem essas linhas, ali mais intenso será o campo elétrico resultante, certo? Muito bem. Agora, essa situação aqui, pessoal, eu tenho duas linhas de força se cruzando nesse ponto P. Veja que por essa linha de força aqui, o campo elétrico resultante seria assim. Concorda? E por essa linha, o campo elétrico resultante seria assim. Mas a linha, veja, escute, esse cruzamento de linhas, então, está indicando o quê? Para o mesmo ponto, dois campos elétricos resultantes, pessoal. Eu posso ter para o mesmo ponto quantos campos elétricos a questão quiser, mas eu só posso ter um campo elétrico resultante. Veja que o cruzamento das linhas indicaria que para o mesmo ponto eu teria mais do que um número de campos elétricos resultantes diferentes de uma unidade. Eu teria um número de campos maior do que um resultante, não tem como. Porque a soma vetorial
que é assim que você encontra o campo elétrico resultante, essa soma ela vai te deixar um único vetor. Então, eu não posso ter para o mesmo ponto mais de um campo elétrico. Posso. Posso. O que eu não posso é ter para o mesmo ponto mais de um campo elétrico resultante. Como a propriedade da linha é ser tangente de mesmo sentido que o campo elétrico resultante, essa figura é impossível. Ou seja, pessoal, calma aí que você vai gostar. Espera aí. Ou seja, lá vai. As linhas de força nunca se cruzam. Mas no lugar de decorar, entenda. Por quê? Porque caso se cruzassem, você teria para o mesmo ponto mais de um vetor campo elétrico resultante. Então as linhas de força nunca se cruzam. Essa figura é impossível porque para o mesmo ponto eu teria mais de um campo elétrico resultante. Então as linhas de força nunca se cruzam, certo? Muito bem, bola para frente. Pessoal, duas cargas elétricas separadas. Elas estão próximas aí, mas uma não está interferindo na outra, é só para a gente discutir as duas hipóteses, tá? Você pode imaginar que elas estão distantes uma das outras, mas eu estou analisando as duas aqui ao mesmo tempo. Uma é positiva, a outra é negativa. O que é que eu quero? Eu quero entender como é que as linhas de força se comportam para o potencial elétrico. E para isso, olha o que eu vou fazer, vai ser bacana, certo? As linhas, elas têm sentido de saída de uma carga positiva e chegada na negativa. E eu vou marcar aqui 2 pontos em cada linha, A e B, dá uma olhada, certo? Veja que aqui a linha de força está apontando para B e aqui a linha de força está apontando para A, certo? Paciência. Agora, embaixo eu vou colocar o gráfico de como como o potencial elétrico se comporta em função da distância para cargas pontiformes, tá? É claro que eu estou provando para o caso de uma carga pontiforme, depois eu vou expandir para todo o caso, combinado? Muito bem, eu vou descer aqui essas semi-retas tracejadas para ficar mais fácil você entender. Você se lembra que o potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme é regido por Kq sobre D, e esse gráfico reflete quem? Uma hipérbole equilátera. Eu vou desenhá-lo aqui. Se a carga é positiva, essa hipérbole equilátera está acima da origem. Se a carga é negativa, essa hipérbole equilátera está abaixo da origem, certo? A primeira análise, olha só, vou destacar o ponto aqui e aqui. Veja que para carga positiva, aqui, por favor, vem aqui, espera aí só um minutinho. Às vezes eu me perco aqui dessa setinha, tá? Rapidão. Agora apareceu. Ó, para a carga positiva, o que é que você conclui? Vem aqui. Essa carga de cima. O potencial de A, ó, é maior do que o potencial de B, certo? O potencial de A é maior do que o de B, certo? Agora, para a carga negativa, o gráfico te ajuda a ver isso. Para carga negativa, ó, aqui, ó. Veja que o ponto A, aqui, ó, tá aqui, e o ponto B aqui. Então, para carga positiva, o potencial de A é maior do que o de B. Já para carga negativa, o potencial de B é maior do que o de A. Ou seja, o potencial de A é menor do que o de B, certo? Muito bem. Agora calma que vai ser fácil. Peraí. Se você olhar para a carga a linha de... Esquece agora a carga. Esquece as cargas agora. Olhe só para a primeira linha. Para onde ela aponta? Para B. E o que é que B representa? De novo, esquece a carga, olha só para a primeira linha de força. A linha de força está apontando para B. E o que é que B representa para essa linha? O menor potencial. O menor potencial. Agora olha para a linha de força de baixo. Ela está apontando para onde? Para A. Esquece a carga. A linha de força aponta para onde? Para A. E o que é que A representa? O menor potencial. Então eu posso esquecer as cargas e pensar só nas linhas, e eu vi que a linha de força, independente de ser no caso de cima ou de baixo, essa linha de força ela está apontando sempre para onde? Para o menor potencial. Então, peraí, cadê? Deixei aqui organizado, onde é que foi? Às vezes eu apanho aqui, tá? Qualquer coisa eu escrevo. Opa, peraí, não tá aqui.
Não tá, então vou ter que escrever. Qual é a conclusão aqui? Eu devo ter apagado, porque às vezes eu mesmo faço besteira aqui, viu, gente? Olha só, repetindo. A linha de força está apontando para B e B representa o menor potencial. A linha de força de baixo está apontando para A e A representa o menor potencial. Então, qual é a conclusão? As linhas, vou aumentar aqui, tá? De força indicam, ou apontam, se preferir, indicam o menor potencial elétrico. As linhas de força apontam para o menor potencial elétrico. As linhas de força, aqui, as linhas de força indicam o menor potencial elétrico. Então, peraí, calma. As linhas de força apontam para o menor potencial? Então peraí, que eu tenho uma ideia aqui para você ficar bem tranquilo. Olha só. Rapidão, deixa eu só resolver isso aqui. Pronto. Vou criar uma figura. Vai ser assim, ó. Certo? O sentido das linhas vai ser esse. E eu vou marcar aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Olha o sentido das linhas. E quero que você pense onde o campo elétrico é mais intenso. O campo elétrico não tem nada a ver com sentido. O campo elétrico tem a ver só com a proximidade. Veja que em B as linhas estão mais próximas do que em C e do que em A. Então o campo em B é mais intenso que em C mais intenso do que em A. Por quê? Estou usando que propriedade? Quanto mais próximas estiverem as linhas de força, mais intenso é o campo elétrico resultante, certo? Maior é o módulo do campo elétrico resultante. Agora eu vou usar o potencial. Veja que as linhas estão apontando para a direita, então quem tiver mais à direita é o menor potencial. O potencial de C é menor do que B, menor do que A. A proximidade das linhas vincula a intensidade do campo elétrico resultante e as linhas apontam para o menor potencial elétrico, o sentido está vinculado ao potencial elétrico. Para onde apontam as linhas de força? Para o menor potencial elétrico. Então elas saem das cargas positivas, chegam nas cargas negativas. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo resultante, apontam para o menor potencial elétrico e tem comportamento radial exclusivamente para as cargas pontiformes isoladas, certo? Bola para frente. Superfície equipotencial. Equi igual. Então, uma superfície equipotencial está na cara. É um conjunto imaginário de pontos, onde em cada um deles o potencial elétrico vai ser o mesmo. Vamos definir? Então tá aí. Qualquer superfície cujos pontos têm potenciais elétricos iguais. Então, se aqui for uma superfície hipotética, tá? E eu estou marcando 3 pontos nessa superfície, se é uma superfície equipotencial, os potenciais elétricos são iguais. E se por acaso você deslocasse uma carga elétrica que de um ponto A para o ponto B, o que iria acontecer? O trabalho da força elétrica de A para B, primeiro, não depende da trajetória, o trabalho seria zero. Por quê? Porque não existe diferença de potencial, como o trabalho é a carga vezes a DDP sendo zero, o trabalho é nulo. Muito bem, tranquilo, certo? Muito bem. Carga pontiforme isolada de novo. Pessoal, como é que se comportam as linhas de força? Semirretas radiais à carga. Não coloquei o sentido porque eu não quero saber se a carga é positiva ou negativa. Agora, o potencial elétrico aqui, gerado por uma carga pontiforme, é KQ sobre D. Para o potencial elétrico ser o mesmo, tem que estar à mesma distância da carga. Qual é o conjunto de pontos que está à mesma distância dessa carga? No plano seria uma circunferência, mas no espaço é uma esfera. Por isso que para carga pontiforme isolada, a superfície equipotencial é uma esfera. Para cada distância carga, eu tenho um raio diferente, vou ter uma esfera diferente. Mas todas têm o mesmo centro que a carga. Então, para uma carga pontiforme isolada, as superfícies equipotenciais são esferas de mesmo centro, são esferas concêntricas. Esferas de mesmo centro, esferas concêntricas. Então tá aí. As linhas de força são semirretas radiais à carga e as equipotenciais são esferas concêntricas. Agora, pessoal, de novo, mais uma vez, eu vou pegar um caso particular e vou expandir. Como
as equipotenciais para carga pontiforme isolada são esferas e as linhas de força são radiais, ou seja, passam pelo centro, significa o quê? Significa que as linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Eu estou mostrando para esse caso, mas isso vale para qualquer caso. Qualquer região de campo elétrico, as linhas de força serão sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. As linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais. As linhas de força saem das cargas positivas, chegam nas negativas. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo elétrico resultante. Elas apontam para o menor potencial elétrico. São sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Caso particular, para carga pontiforme isolada, as linhas de força são semirretas radiais da carga e as equipotenciais são esferas concêntricas. Ok. E para a gente finalizar essa aula, a região de campo elétrico uniforme. O que seria isso? Uma região em que qualquer ponto o campo elétrico tem que ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Como conseguir essa região? Usando duas placas planas paralelas entre si, eletrizadas com cargas de mesmo módulo, porém em sinais opostos. No futuro, no capítulo de eletrodinâmica, lá em circuitos elétricos, tá? Você vai chamar isso de capacitor plano. Por enquanto, são duas placas condutoras, geralmente metálicas, paralelas entre si, eletrizadas com cargas de mesmo módulo e sinais opostos. É nessa região, entre as placas, que vai existir o campo elétrico uniforme. E se o campo elétrico é uniforme, as linhas de força elas devem estar igualmente espaçadas. Porque se o campo é uniforme, ele tem o mesmo módulo em qualquer ponto. Então, numa região de campo elétrico uniforme, as linhas de força são semirretas, paralelas entre si, igualmente espaçadas. Como elas saem da placa positiva e chegam na negativa, fica assim, concorda? Agora, uma carga Q vai se deslocar do ponto A para o ponto B. Eu quero provar uma equação que é exclusiva do campo elétrico uniforme para você, tá? Para a gente finalizar a aula. Essa é a trajetória, mas você sabe que o trabalho da força elétrica independe da trajetória. Essas linhas tracejadas que estão aí, vamos pensar quem elas são. Elas são perpendiculares às linhas de força. Você, como está vendo de perfil, acha que são retas, mas na verdade são planos. São planos perpendiculares às linhas de força. No campo elétrico uniforme, as equipotenciais são planos paralelos entre si, paralelos também às placas e perpendiculares às linhas de força, certo? Muito bem. Então, em qualquer ponto desse plano, o potencial elétrico é o mesmo. Em qualquer ponto desse plano, o potencial elétrico é o mesmo. Como a linha de força aponta para o menor potencial, o potencial elétrico de A é maior do que o de B, certo? Muito bem. D vai representar, pessoal, veja quem é que representa D. A distância entre os pontos, mas paralela às linhas de força, tá? Não é a distância efetiva entre os pontos, não. Aqui, a força elétrica e aqui o deslocamento vetorial, que eu preferi chamar de X, para não confundir com esse D aqui, tá? E eu vou destacar esse ângulo θ, que é o ângulo entre a força e o deslocamento vetorial X. E para fechar, esse triângulo retângulo aí. Vamos por paciência agora. O trabalho da força elétrica de A para B, como a força é constante, porque o campo elétrico é uniforme, ele fica Fx, que é o módulo do deslocamento, cosseno de θ. Mas ele também aqui é para o campo elétrico uniforme, porque a força é constante. Mas independentemente do campo elétrico ser uniforme ou não, ele também é Q vezes U, lembra disso? Agora, nesse triângulo retângulo, vem aqui, nesse triângulo retângulo, que eu vou destacá-lo aqui, ó, não vai ficar tão bonito quanto está lá, mas veja, essa hipotenusa é o módulo de X. Esse cateto, que para θ é adjacente, é D, que é o deslocamento paralelo à força, que é a distância entre os pontos paralelos às linhas de força, certo? Nesse triângulo, o cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, D sobre X. Então vem cá, daqui o trabalho vai ficar F vezes X vezes cosseno, que é D sobre X. E daqui fica Q vezes U, certo? Muito bem. X já era. Agora, a força elétrica, independentemente de ser região de campo elétrico uniforme ou não, ela é a carga vezes o campo, certo?
seria o módulo da carga vezes o campo, mas aqui eu estou supondo que a carga é positiva só como hipótese, tá? Então fica Q vezes E, não vai fazer diferença que a carga vai cair fora, certo? Vezes D igual a Q vezes U. A carga cai fora e o que é que eu fico? Eu fico com U igual a E vezes D, que representa uma equação importante, mas que é exclusiva da região de campo elétrico uniforme. Então é assim, tem fórmula que vale em qualquer campo, seja uniforme ou não. Um exemplo, força elétrica é Q vezes E. Energia potencial elétrica é Q vezes, energia potencial elétrica é Q vezes V. Energia potencial elétrica é a carga vezes o potencial onde a carga está. Isso independe do campo elétrico ser uniforme ou não. A força elétrica é a carga vezes o campo onde a carga está. Isso independe do campo elétrico ser uniforme ou não. Agora, tem fórmula que não vale no campo elétrico uniforme, como a lei de Coulomb, que é a força elétrica para um par de cargas pontiformes, como o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, como a energia potencial elétrica de um par de cargas pontiformes, como o potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme. Não valem para o campo elétrico uniforme. E tem fórmula que só vale para o campo elétrico uniforme, que é essa, U igual a E vezes D. A DDP entre dois pontos num campo elétrico uniforme pode ser encontrada multiplicando o módulo do campo vezes a distância, só que essa distância tem que ser paralela às linhas de força. E é com essa equação que eu vou provar uma dívida nossa. Lembra que nós usamos a unidade de campo elétrico no sistema internacional como Newton por Coulomb, mas que teria um sinônimo? Vamos ver aqui. Opa, peraí, tá terminando. Sinetinha já tocou aqui, né? Indicando aquele tempo médio de 45 minutos, mas a gente às vezes passa um pouquinho, mas vai acabar, tá? No sistema internacional de unidades, eu tenho U em volt, campo elétrico em newtons por coulomb e a distância em metro. Então, isolando o newton por coulomb, você nota que é o mesmo que volts por metro. Por isso que lá eu adiantei no capítulo de campo elétrico, que se você achar o campo elétrico em newton por coulomb, é exatamente o mesmo que volts por metro e vice-versa. Pessoal, então, isso fecha definitivamente a parte teórica desse extenso capítulo de potencial elétrico. 3 partes, essa é a terceira e última, ufa, terminou. A ficha com as questões, a ficha 3, está aí na descrição do vídeo, de qualquer uma das partes, na verdade, dessa terceira também está aí. Estudar as 3 partes, fazer o estudo das 3 partes, pegar uma folha em branco e ir revendo tópico por tópico e depois mandar ver nas questões com a certeza de que dificuldades que possam aparecer você vai vencê-las, porque ao longo da semana eu vou postando aulas com a resolução dessas questões. Não se esqueça, estamos juntos, vai dar tudo certo. Se gostou, deixa o seu like. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreva, isso fortalece o canal, a gente agradece. Ok? Eu vou ficando por aqui, deixando como sempre um desejo de um excelente estudo. Deixo aquele forte abraço, até a nossa próxima aula.